Ex-presidentes e parlamentares de 26 países assinaram uma carta alertando sobre os atos desta terça-feira no Brasil. O documento fala em insurreição neste 7 de setembro, feriado da independência. O grupo afirma que as manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, colocam em risco a democracia no país, fecha aspas. Entre os nomes signatários estão o vice-presidente do Parlamento do Mercosul, Oscar Laborde, e os ex-presidentes da Colômbia, Ernesto Samper, e do Equador, Rafael Correia. Na carta, os líderes ainda citam preocupação com supostas ameaças golpistas comentadas por Bolsonaro. Como defesa dos argumentos, os líderes apontam que o presidente tratou pautas como o cancelamento das eleições de 2022. E eu começo novamente com você, José Maria Trindade, essa repercussão nacional aí, internacional, na verdade, sobre os atos aí também, o 7 de setembro brasileiro, Zé Maria. Olha só, eu não estou tendo retorno, então passaria a pergunta para outro até que volte aqui. Daqui a pouco nós traremos então a informação do Zé Maria. E eu começo com você então, agora, Guilherme Fiuza. Não, grande representatividade, né? É um documento realmente histórico pela sua falta de representatividade, pela pantomima que significa, pela conversa fiada. Eu não vou nem me alongar, Matos, porque está todo mundo vendo essa palhaçada. Quem mais vai entrar nesse manifesto? Aqueles intelectuais que tinham como musa Dilma Rousseff? Não é para levar a sério. Eu queria, inclusive, comentar que não são países, né, que estão se posicionando dentro da diplomacia internacional contra o Brasil, são almas penadas, são figuras políticas sofríveis, né, que estão talvez buscando alguma relevância numa resistência imaginária, né, uma resistência democrática imaginária. Essa conversinha nós estamos vendo já há bastante tempo. Né? Eu volto a dizer, esses democratas de boutique, eles não se conformam com o fato do governo brasileiro não ter fechado o regime. Eles estão tentando, eles estão sonhando e tentando com provocações desde o início, dizendo que a eleição não valeu. Aí o povo vai para a rua fazer manifestações por reformas liberais. Aí tem até liberaloides que viraram, né? Nesses movimentos, fazendo cara de nojo, virando a cara, torcendo o nariz, dizendo, não, mas essa reforma a gente não quer. Não, o Paulo Guedes está agora a serviço do mal. Cansamos de ver isso. Só que já tem uma experiência decorrida, né? A gente não está falando mais de 6 meses de governo. Será? Será que eles estão só esperando mais um pouquinho, como se dizia, né? Em 2019, estão esperando mais um pouquinho para instaurar o fascismo, para instaurar a grande noite. No Brasil estão torcendo por isso, esses miseráveis, espiritualmente miseráveis, estão torcendo por isso, só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu, o governo não propôs nada parecido com isso. A gente está falando, acabamos de falar aqui de questão de liberdade de expressão e não tem nada vindo do governo. E eu vou dizer, está vindo de fundações bilionárias. Já fiz todas as ressalvas elogiativas às big techs, ao avanço tecnológico, mas vou dizer, eu não consigo chamar de esquerda esses agentes econômicos que hoje dominam o mundo. Isso é esquerda? Toda vez que são chamados de esquerda, eles sorriem de orelha a orelha, porque a esquerda é lida pelo mercado deles, porque eles querem convencer com essa conversinha fiada, como bondade, altruísmo, empatia. Então, esquerda nada. É uma malandragem. Isso é uma história de malandragem. Né? Você vai sempre criar uma historinha para dizer, eu estou do lado do bem e tem um mal terrível do outro lado. É isso que está acontecendo agora. É um vexame, porque nós estamos vendo, né, ao vivo, manifestações populares serem estigmatizadas por esses falsos defensores da democracia. Eles estão se negando a ver o povo na rua.
Eles estão se negando a aceitar e dar legitimidade a movimentos de massa. Isto é o ovo da serpente. Isso é o início do fim de uma democracia se vicejar, né? Se esta postura se irradiar suficientemente. Ainda não se irradiou. Tanto que nós vimos manifestações de massa expressivas em defesa de liberdade contra esses tiranetes que estão fantasiados de mídia social, estão fantasiados de governantes, de parlamentares hoje em dia, né? Muitos com mesada de governos obscuros e fundações bilionárias, né? Esses estão atentando contra a liberdade até física do cidadão. Apoiaram toques de recolher. Isso não é uma construção fantasiosa, isso é uma constatação. E o povo tem ido às ruas pela sua liberdade, e liberdade até de ir e vir. Nós chegamos nesse ponto. Agora, vão insistir trocando sinal, né? Estão trocando sinal. Olha, pega ladrão. Sabe o ladrão gritando pega ladrão? É exatamente o que eles estão fazendo. Vocês são os ladrões da liberdade. Vocês são os ladrões da democracia. Está todo mundo vendo o vexame que vocês estão dando. Revejam a tempo essa hipocrisia, porque ela está semeando um conflito que pode se tornar grande demais, até para vocês. E eu vou restabelecer meu contato agora com o José Maria Trindade. José Maria, ex-presidentes e parlamentares de 26 países assinaram uma carta alertando aí sobre possíveis aí atos dessa terça-feira no Brasil e falando em insurreição neste 7 de setembro. José Maria. Daqui a pouco nós vamos então retomar o contato com o José Maria. Ana, você que está nos Estados Unidos, sempre acompanhando, claro, tudo aqui no Brasil, essa leitura que é feita, como essa leitura ocorre lá nos Estados Unidos, Ana? Matos, é impressionante, né? A gente fala sempre aqui que o cenário político nos Estados Unidos, desde 2016, com a eleição do Donald Trump, é um cenário muito parecido. Os Estados Unidos estão ali 2 anos na frente, mas é impressionante como o cenário ele vem se desenvolvendo de uma maneira muito parecida lá e aqui. Obviamente que os personagens são muito diferentes, não estou comparando o ex-presidente Donald Trump com o presidente Bolsonaro, mas os cenários, a militância até porca, né, dessa velha mídia que precisa calar as redes sociais, o conluio das big techs com alguns políticos. Muita gente fala, mas as plataformas elas são propriedades privadas ali, né? São empresas privadas, elas podem fazer o que quiser. O problema é que existe um oligopólio muito grande nisso tudo, nos Estados Unidos pelo menos, né? Das big techs alimentando os parlamentares, as campanhas dos parlamentares no Congresso americano, para que esses parlamentares, então, passem legislações que protejam as big techs e aí fica esse círculo vicioso, que aqui no Brasil é muito parecido entre o STF e membros do Legislativo. Então, o cenário vem desenvolvendo, vem se mostrando de uma maneira muito parecida, porque nós vimos aí, desde novembro de 2020, né, quando aconteceu a eleição presidencial americana, uma histeria absurda em relação a não poder questionar os indícios, os graves indícios de fraude nos Estados Unidos e em alguns estados. Muita gente teima em dizer que foi uma fraude maciça, não é isso, os indícios não mostram isso, mostram fraudes pontuais em algumas cidades grandes dos Estados Unidos, conduzida ali, administrada por democratas, mas isso não foi possível questionar porque essas contas foram derrubadas, vídeos no YouTube também foram derrubados, e aí isso foi se estendendo para essa escalada da espiral do silêncio nas redes sociais, o não questionamento, até chegar em 6 de janeiro, na tal insurreição aí no Capitólio, onde antes daquela invasão ali ao Capitólio, invasão que todos nós condenamos, o presidente Donald Trump disse pacificamente ali na sua reunião com milhares de apoiadores: vamos caminhar até o Capitólio de forma pacífica e vamos colocar as nossas preocupações desses indícios, como diz a Constituição americana, como diz a nossa Constituição, sobre questionar, sobre movimentações, protestos, manifestações pacíficos, mas como isso não encaixa, vou usar até a palavra que o Augusto disse, na versão dessa imprensa militante ou dessas pessoas aqui, né, desses ex-presidentes e parlamentares de 26
26 países, porque até agora nenhuma dessas manifestações mostrou violência, depredação contra o patrimônio público ou privado. Então, é necessário criar uma historinha, uma versão, uma narrativa que encaixe com o desejo que essas pessoas queriam que acontecesse. Então, a gente vê que existe agora esse movimento para colocar o presidente Bolsonaro como o líder de uma possível insurreição. E eu não duvido não, viu, Matos, que nós teremos infiltrados amanhã nessas manifestações, né? Muita gente já organizando para levar apitos e se algum infiltrado, mesmo de camisa verde e amarela, começar a tumultuar, a brigar, todo mundo senta no chão e toca o apito e começa a filmar e mostra quem é que está tentando colocar violência, né, numa manifestação pacífica. Então, a gente vê exatamente essa pauta de agora linkada com a primeira, a necessidade de calar as redes sociais, as plataformas, porque essa gente aqui, né, como defesa dos argumentos, os líderes apontam que o presidente tratou pautas como cancelamento das eleições. Não foi bem isso. O presidente tratou das urnas que não são invioláveis e que nós discutimos aqui durante muito tempo. E, para finalizar, Matos, aqui diz que manifestações convocadas pelo presidente. O presidente não convocou manifestação alguma, inclusive ao contrário. Alguns manifestantes, alguns grupos convidaram o presidente. As manifestações de amanhã não são para o presidente ou pelo presidente, são pela nossa pátria, pela nossa Constituição, que está atualmente no lixo do STF, com ministros como o senhor Alexandre de Moraes, prendendo de ofício, não respeitando o Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório. Isso precisa ser parado dentro das 4 linhas da Constituição e o povo nas ruas essas manifestações estão protegidas constitucionalmente e supremo é o povo. Muito bem, Augusto, para a gente finalizar com você, um minuto, Augusto, olha de quem partem as críticas aí, ó. Presidente do Parlamento do Mercosul, Oscar Laborde, ex-presidentes da Colômbia, Ernesto Samper, do Equador, Rafael Correia, falando aqui do Brasil, Augusto. Então vai, biografias resumidas aí, o Rafael Correia, capacho do Hugo Chávez, capacho do Nicolás Maduro, que é suspeitíssimo. Ernesto Samper, não sei. Ele era comparsa das Farc. Ele ainda hoje defende um tratamento melhor para os terroristas da Farc. Acusa o governo constitucional colombiano de não respeitar a palavra empenhada nas conversas com as Farc. Então, no Brasil, ele estaria defendendo o PCC, defende o que é o PCC da política. Essa turma aí que se qualifica de esquerda para desconsolo do nosso Guilherme Fiuza, é que Guilherme tem que usar alguma palavra aí que fica mais fácil para o pessoal entender. Então não vai de esquerdalha, né? Porque é a seita da missa negra. É isso que eles são, partidos que se tornaram bandos, de tal forma que lançam um ladrão como candidato a presidente da República. Esse pode ser convidado para falar em manifestações. O presidente da República, legitimamente eleito nas urnas, esse não pode falar. Olha só, eu não sou juiz de palavras de ordem, eu não detenho a verdade, é só uma opinião que eu vou dar porque eu convivo perfeitamente com quem pensa de outra forma. Mas acho que o povo tem a oportunidade rara de desmoralizar a imprensa e esses outros que acabam de criar o que só pode ser o crime presuntivo ou presumido. Não aconteceu, mas vai acontecer. A imensa multidão que vai amanhã às ruas tem essa chance de mostrar que o que se pede é a democracia, o que se exige é o cumprimento da Constituição, é o respeito ao mandato do presidente obtido nas urnas. É isso que deve ser enfatizado nas manifestações de amanhã. Que o Supremo tem de exercer suas atribuições e não ultrapassar a fronteira que delimita aí a separação dos 3 poderes. Né? Nós ainda vamos comentar o que andam fazendo os ministros. Né? Hoje houve mais
fatos dando razão ao que nós temos dito. Agora, o Supremo tem que fazer o que pode e não o que quer. Com essas bandeiras, libertação dos presos políticos, fim de inquéritos ilegais, respeito à Constituição e ao mandato constitucional do presidente, aí acaba essa conversinha de golpe. Quem quer o golpe é o partidário do impeachment, que não se sustenta. Pelas dimensões que terá, a multidão vai amanhã enterrar a conversa sobre impeachment. Não existe impeachment de presidente popular, que tem um apoio popular a partir de amanhã mais visível do que nunca, mas que sempre teve um apoio popular suficiente para impedir que o Congresso, que não é bobo nem louco, tá? Não rasga dinheiro, ninguém no Congresso, para impedir que o Congresso continue tentando o que é o golpe. É a associação com a imprensa. A imprensa tem uma pauta única, derrubar o governo. A multidão, repito, vai amanhã fazer com que comece a campanha eleitoral. Eles vão entender que se ganha nas urnas, tá? Não se toma, se ganha uma eleição nas urnas. E que o presidente da República não fez nada que justifique o seu impeachment e que ele precisa governar porque ele tem um mandato obtido nas urnas. Os outros perderam a eleição, foram derrotados. E chega dessa história de fora Fernando Henrique, fora Temer, fora Bolsonaro. O PT tem de engolir a realidade brasileira democrática. Quem ganha a eleição exerce o poder.